Alô? Agora foi. Então vamos voltar, né? Boa noite a todos. Que todos possam ser envolvidos nas vibrações de Gabriel Delaine, que é o patrono da Associação de Física. Que possamos estar envolvidos nas vibrações de Leon Denis, do Altivo, do Zé Jorge, são espíritos que nos apoiam nas pesquisas científicas, nos apoiam na associação. Falar um pouquinho hoje sobre magnetismo é só uma pincelada para aumentar a curiosidade, porque é um campo tão vasto de conhecimento que Kardec nos fala que sem o estudo de magnetismo, a gente é a mesma coisa que um físico dá aula sem falar da luz. Ou seja, falta atributos. Então ele atribui as coisas a misticismo, atribui a coisa como se fosse uma coisa mística, por não conhecer o processo físico existente por trás. Vamos ler dois textos pequenininhos. Um, que está na Revista Espírita, colocada por Kardec no ano de 1858. Ele fala para a gente assim, ó. Posso ler aqui. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas. Não há mais do que um passo, tal é a sua conexão, que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se absteve de falar da luz. Kardec nos fala o seguinte: não dá para estudar espiritismo sem entender magnetismo. Uma completa a outra. E nessa parte aqui, ó, André Luiz nos fala. André Luiz é aquele espírito que escreveu o nosso lá atrás de Chico Xavier, né? Afirma que o fluido magnético constitui por si emanação controlada de força mental sobre a alavanca da vontade. E acrescenta que, reconhecida a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, fácil é perceber que com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares que formam o estado orgânico, formado por corpo físico e corpo perispiritual, particularmente as células sanguíneas e as histioxitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos. André Luiz entra mais profundo que Kardec aí, né? Falando que a parte magnética está intrinsecamente direcionada ao nosso corpo físico. Ela está em tudo. Ele constitui e desconstitui as coisas. Para que a gente possa entrar na doutrina espírita, um pouquinho sobre magnetismo, vamos estudar um pouquinho, uma breve passada, sobre o que a física fala sobre magnetismo, o que é realmente isso aí. Para a gente poder associar um pouquinho, a gente fala tanto magnetismo, e às vezes a gente não tem a compreensão do que seja. A magnésia é um lugar de pedras mágicas. Antigamente chamava assim, porque lá tinha umas pedrazinhas, né? A magnetita, que tinha esse poder de, que a gente brincava muito quando criança, com imã de alto-falante, né? A gente aproximava, puxava os ferros, né? Moedas colavam. A gente não entendia muito, mas gostava da brincadeira. A forma cristalina dela, os cérebros das abelhas, peixes, ursos, alguns pássaros, seres humanos, né? Tem a magnetita, e ela direciona também o campo magnético, direciona animais, se guiam por elas, se direciona por esse efeito aí. Vamos lá.
nossos motores elétricos hoje funcionam com a força magnética. O engraçado é que não precisa de contato físico. Ela atua sem o contato físico que a gente possa perceber. Não tem fio ligado, não tem nada. Dessa forma aqui, ó. Quando a gente vê um motor, se a gente girar aquela parte, aquele eixozinho na frente, um ventilador, a pá está girando ali, do hélice, não está? Se eu tivesse 2 fios ligados nele, os fios iriam se embolar. Não é verdade? Eu não posso ter 2 fios ligados. É magneticamente. Tem buchas ali, não tem contato físico, e por um campo magnético, ele faz ele girar. Sem contato. Vamos ver aqui mais na frente, vai falar. Ali um exemplozinho que dá para acompanhar mais ou menos. A parte girando, tem uma fonte ali, né, simulando uma corrente alternada, e tem um eixo rodando só com a força magnética da corrente passando. Ali está um desenho mais fácil. É como se aquela parte vermelha lateral fosse um ímã e fosse puxando o que está solto de ferro no meio. Ali botando mais ímãs, mais induzidos. O ventilador. Nossos cartões magnéticos também funcionam por magnetismo, não tem contato físico, a gente passa ali, né, ele lê um campo magnético. Os transformadores de tensão, esse transformador que a gente vê na rua, né, que a gente vê que baixa tensão bastante de 10 volts, 220 volts, ele não tem contato físico. Ele é um monte de fio aqui, um monte de fio aqui. Passa uma corrente por aqui, essa corrente induz um campo eletromagnético e o outro recebe esse campo, transforma em corrente, no sentido inverso, e alimenta nossas residências. Então, isso não tem contato direto com a energia dessa forma. Não é choque direto nas tomadas e tudo. Ele não tem. É banhado em óleo para esfriar, tal, mas são bobinas. A gente vai ver mais na frente por que isso acontece. Tá? Hoje, os aceleradores de partículas são feitos com campo magnético, porque a força é tão intensa que a gente consegue acelerar átomos ali dentro, fazer o elétron acelerar ali dentro com campo eletromagnético. Então, tamanha força que a gente tem. Isso aqui são alguns exemplos de utilização de campo magnético. A gente vê aqui, ó, o ímã comum que a gente conhece, tem o polo norte, o polo sul. Isso aí é porque separa, vamos supor assim, um lado positivo, outro negativo, só falando ilustrativamente, tá? São direcionados. Então, tá vendo essa aqui em volta? Se eu pegar um ímã e jogar uma limalha de ferro, tipo um ferro moído, um ferro lixado, aquela malhazinha que você jogar, ele forma esse tipo de campo aqui, ó. Ele desenha as linhas de força que tem passando ali. Atração e repulsão. A gente vê, ó, deixa eu botar mais aí, que as forças iguais, elas se repelem. Quem já brincou com ímã, se eu pegar dois ímãs de mesma polaridade e botar ele aqui, um lado ele cola. Se eu inverter, eu não consigo colar, porque um se atrai e se repelem. Então a gente sabe que cargas iguais se repelem. Olha lá, ó. Só relembrando aqui aquele ensino médio nosso ali, né? E as cargas iguais se atraem. A gente vê o seguinte, a gente viu que não tem contato físico ali. Concorda comigo? Não tem. Ele tem um campo magnético que a gente não enxerga, mas sabe que ele existe. A gente vê a atuação da força. Eu posso passar a mão que não percebo. Pela lei de Coulomb, a gente tem ali, ó, uma força qualquer tem uma constante, que é o meio que ele está, pode ser no vácuo, na água, na terra, no ar. Aqueles 2Q simbolizam 2 cargas qualquer. Pode ser 2 ímãs, 2 objetos qualquer, 2 planetas. Dependendo da massa dele, tem carga diferente, a gente sabe disso. A distância ao quadrado dá... vamos lá. A força vai ser determinada de acordo com a distância. Quanto maior minha distância, eu não estou dividindo? Quanto maior a distância, vai ser menor a minha força, concorda? Mas a gente lembra lá no ensino médio que eu não posso ter zero no denominador. Lembra disso? Eu não vou achar nenhum número multiplicado por zero, pelo D ali, que vai dar um número em cima. Então, cada vez eu vou estar mais próximo do zero, mas eu nunca vou atingir o zero. Então, o que está falando isso para a gente? Que um campo magnético, uma força, ela nunca deixa de existir. Por mais distante que estejam, ela vai sempre existir, mesmo com a intensidade bem fraquinha. Então, um planeta Terra e uma galáxia, uma capela, eles se interagem magneticamente. Agora, a força de interação vai ser pequena, dependendo da massa, da quantidade de carga que tiver cada um. Mas interage. Então, nós estamos interagindo um com o outro aqui. A intensidade vai depender da potência que nós temos, nossa carga, e da distância que nós estamos.
Aí está dizendo a distância, tá vendo? Aí eu dobro a distância, eu diminuo a minha força pela metade ali. A inseparabilidade. Se a gente pegar um ímã interessante, se eu cortar ele no meio, eu não fico com um ímã norte e um ímã sul. Eu fico com um ímã de um lado e fico com outro ímã. Eu não consigo quebrar ele. Quanto mais eu quebro, mais eu fico com 2, 3. Ele sempre vai ter o polo norte e o polo sul. Eu estou falando ímã porque é mais intenso, para a gente poder analisar. Mas todos nós temos propriedades aí. Maior ou menor intensidade, qualquer matéria. O campo magnético da Terra. A gente tem aqui o polo norte geográfico, o sul geográfico. O polo norte e o polo sul, ele é desviado. A gente lembra disso. A gente estudou isso. Então, o que acontece? Ele vai gerar também um campo. Olha lá, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Besteira. Aqui. Está vendo aqui, ó? Aquele polo norte e polo sul, ele gera um campo na Terra, desse formato aí. Se eu pudesse jogar uma limalha na Terra, em volta da Terra e observar, eu iria ver essas linhas de força na Terra. Geradas pelo polo norte e polo sul. Pelo movimento da Terra, pelo nosso núcleo, por vários motivos. Aqui é um desenhozinho de ondas magnéticas geradas pelo Sol. Dá para a gente dar uma olhada ali. Está vendo? Ondas magnéticas. Para a gente observar. Ó, aqui bem ter uma noção, aquele pontinho azul que vocês estão vendo lá embaixo é a Terra. A proporção é essa do Sol e da Terra. A gente vê a tamanha 100 mil vezes maior em relação à Terra. Então a gente vê qual é a interação do Sol com a gente magneticamente. É muito. Né? Em relação de massa, a gente teria, quase não dá para enxergar onde a gente está ali. Se botar o céu de ali, eu acho que nem vai ver. Vamos lá. São um desenho de forças magnéticas interagindo. A aurora boreal também são forças magnéticas. Está vendo? Aqui no Brasil não tem muito isso, mas em outros países a gente consegue observar com mais definição essa aurora boreal aí. Aqui são as linhas de força. Está acabando já a parte física, tá, gente? Então, esses são os desenhos das linhas de força. Ele tem sempre vetores de forças tangenciais. Como é que a gente sabe disso? Porque se eu botar uma bússola, o que seria uma bússola? O que seria uma bússola? Eu pego um copo d'água, boto uma rolha ali dentro, eu colo uma agulha de linha em cima dessa rolha. Não vai ficar boiando ali? A agulha vai sempre direcionar para o polo correspondente. Olha lá, ó. Então, vou botar várias bússolas aqui, ó. Vendo? Sempre tangencial, tá vendo? A parte azul dela, ó, correspondendo à tangente das linhas de força. O que quer dizer isso? Que essas linhas têm direção. Ela não é aleatoriamente. Tem uma força, não. Ela sai de lugar, entre outra. Tem uma sequência. Vamos lá, a origem do campo. Está quase chegando lá já. Todo campo magnético, ele é gerado por uma corrente. Todo que tem movimento, um fio passando por uma corrente. Passou uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético. O que vai variar é a intensidade da corrente que está passando ali. Só que o sentido inverso também ocorre. Se eu tiver um fio cortado por um campo eletromagnético, ele também gera uma corrente nas suas extremidades. Ou seja, então eu posso induzir e ser induzido ao mesmo tempo. Isso na matéria. Se eu botar uma bússola, eu vejo ali, para um lado ou para o outro, de acordo com o sentido da corrente que eu botar ali. A gente vê aqui, ó, uma bateria seria uma fonte. O que é uma fonte? Seria a coisa que empurra os elétrons. Já não tem que circular para ter uma corrente? Corrente é o número de elétrons que passa num fio por segundo. Para que eu tenha corrente ali, eu tenho que alguma coisa que empurrar eles. E essa bateria, ou o que chama de voltagem, o que empurra o elétron é a fonte. Empurrou. Passou a corrente pelo fio, que é a resistência ali, que deixa passar mais ou menos elétrons, ele gera um campo ao seu redor. Quanto mais corrente jogar ali, maior a intensidade do meu campo. Quanto mais distante, ele vai ter menor intensidade.
tipo uma pedra na água. Quando joga uma pedra, a onda é maior e vai se diminuindo e vai embora. Só que ela não se acaba nunca. Lembra que nós vimos pela fórmula de Coulomb? Vamos lá. Ali é só o que eu falei. O desenho de uma solenoide básica. Eu aprendi que se eu botar esse fio enrolado, o campo magnético de um induz no outro, que do outro induz no outro, do outro induz no outro, e eu consigo duplicar, triplicar, quadruplicar, ou reduzir pela metade, que um cancela o outro. Então, com uma bobina que a gente chama, eu consigo intensificar esse campo magnético, apenas com um formato. Um desenho de uma bobina que a gente vê muito aí. Tá? Uma campainha, por exemplo, funciona assim. Ó. Eu passo uma corrente, quando eu ligo a chavezinha lá, ele gera uma corrente naquele fio, e ele puxa aquela parte de ferro e bate na sirene e toca. É só isso. Circulou uma corrente, puxou o ferro, ele bateu e tocou. Agora vamos lá, a parte que nos interessa, né? Deu para dar uma explicaçãozinha rápida sobre campo eletromagnético aí. O nosso corpo humano. Nós somos feitos... nós temos um circuito neural no corpo todo. Nós somos feitos, todo o nosso sentido, nosso corpo te sente, porque nós temos uma rede neural. Essa rede, ela é movida quimicamente, mas hormonal ou eletricamente. Tá? Eletricamente, tudo o cérebro que faz. Então, eletricamente, está circulando o quê? Uma microcorrente para o nosso corpo. Meu corpo todo está circulando uma corrente nesse momento. Tanto é que quando eu chego a sentir, quando eu bato o cotovelo, sinto um choque. Vou fazer aqueles exames que, ver se bota uma agulhazinha ali, até você sentir o choquezinho, né? Que é a sensação de choque. Então, nosso corpo, ele circula uma corrente elétrica. Nós somos totalmente elétricos. Né? Alguns mais que outros, né? Então, se eu tenho uma corrente elétrica, é claro que eu vou gerar um campo eletromagnético. Não tenho dúvida disso. Só que esse campo, ele vai depender de quê? Da intensidade que eu coloco nessa corrente. Quem é que faz o cérebro trabalhar? É a mente, é o espírito. Então, o espírito tem a vontade, né? Lembra que é pelo impulso da vontade, a vontade de alavanca? É a vontade, falando da parte física, tá, ainda. Então, o espírito tem a vontade, o cérebro manda a corrente elétrica e eu gero esse campo eletromagnético. Só que esse campo, ele segue o mesmo efeito da parte física. É claro, a lei de Deus é única. A gente viu o campo sair do meio do ímã? A gente não viu. Sempre sai das extremidades? Olha o desenho só, saindo pela extremidade das mãos, pelas pontas dos dedos. É por isso que a gente dá passo com a mão, não dá com o cotovelo, né? Não. Olha saindo da extremidade do pé e na cabeça. Essas são as linhas de força que circulam no nosso corpo. Só que, se eu for percorrido por uma corrente também, se eu começar a interagir com outro campo, esse campo vai interagir na minha corrente, não vai? Então é por isso que eu estou mergulhado em tudo. Vamos lá. A pergunta 33 do Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. É isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Deixa eu só me achar aqui para não... A gente vê o seguinte, que isso não é sintonia. Quem viu nossa palestra semana passada, isso não é sintonia. Eu não preciso estar em sintonia para estar envolvido no campo magnético. Eu não preciso. Por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou induzindo o meu campo em vocês. Estou fazendo vocês pensar de acordo com o que eu estou falando. Eu estou aumentando o meu campo, mas não quer dizer que eu estou em sintonia com vocês. Nós estamos mergulhados nos campos vibratórios, mas eu não estou em sintonia. Vocês devem entender a diferença. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. É que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedade muito diversa, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. A gente vê que a gente chama de água fluidificada, né? Eu não sei de onde surgiu esse termo, a gente chama de água fluidificada, mas na verdade a água já é fluida, né? Só se fosse água, fosse forma de gelo, né? Água sólida, água gasosa, mas é... Na verdade, o que a gente faz com a água? A gente magnetiza a água. É isso que a gente faz. A gente joga o nosso campo magnético
na água. A gente vai ver, daqui a pouco, como interage o fluido aí também. Mas, por enquanto, eu coloco o quê? A minha vontade, ó. Pela ação da vontade, eu posso modificar uma substância, pelo meu campo magnético. A gente vê, muito interessante, quando a gente coloca, a gente pode envolver nosso campo magnético nas coisas, eu posso envolver o campo magnético no ambiente que eu estou. A gente fez uma pesquisa há pouco tempo atrás sobre o carbono 14. Olha que negócio interessante para a gente pesquisar. O carbono 14, quem tem é o ser vivo. Ele tem que estar estabilizado, né, com outro carbono do corpo. Carbono 12. Fica lá. Mas onde que eu adquiro o carbono? Nos meus alimentos, nas plantas, que pega do sol, né, e a transformação química. Então, enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho vida, vida que eu falo, vida orgânica aqui, eu tenho que estar estabilizado no meu carbono. Quando eu morro, entre aspas, assim, quando eu deixo o corpo físico, o que acontece? Eu paro de me alimentar, claro, né? Da forma que eu conheço. O meu carbono começa a reduzir. Só que começa a reduzir o carbono, a radiação pelo carbono. Eu consigo medir a radiação. O que é a radiação? É um campo magnético. Então, a cada 5.730 anos, olha só, é isso mesmo, 5.730 anos, esse carbono cai pela metade de radiação dele. Então, se eu estou 100%, 100%. Quando isso aqui caiu, você coloca no 14, tá? Caiu por 50%, passou 5.730 anos só. E eu consigo medir isso por 70 mil anos. É datação radiométrica, que a gente vê datação de dinossauro, de alguns, né? Qual foi a época que achou aquele fóssil. Mas o que isso quer dizer para a gente? Que nosso campo magnético, nosso campo energético, eu não falei energia, eu falei campo, através do campo magnético, a gente pode impregnar as coisas, a minha energia fica naquilo por muito e muito e muitos anos. Olha só que coisa interessante. Ah, mas você está falando então que as coisas podem levar a minha energia? Pode e leva. Só que não é dessa forma que a gente entende hoje, da forma mística. Mas, se eu consigo medir pelo carbono 14, imagina os outros carbonos, outras coisas que tem dentro de energia ali que eu não consigo medir ainda. E eu só meço 70 mil anos porque meus equipamentos não medem mais. Se eu tivesse mais moderno, ele mediria mais tempo. Então vamos lá, para a gente não... Vamos lá. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. A gente vê que tudo nisso aí que estou falando vai variar do fluido cósmico universal. Por meio de... Olha a pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida. Um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso, o magnetismo. Em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio que a ação, porque restitui o corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ele está perguntando o seguinte, uma pessoa que está prestes a falecer, eu posso reativar ele através do meu campo magnético, do magnetismo? Pode. Porque o fluido vital é o que dá a vida. Nós temos uma porção de fluido vital. Quando eu vou doar o fluido vital, ele tem que ter um meio para ser levado. Esse meio é meu campo magnético. O meu campo magnético é o meio que leva o meu fluido vital. Ele não pode sair daqui, desaparecer, sem ter um meio e aparecer lá. Não é assim que acontece. Então eu pego o meu fluido, pela minha vontade de doar, eu dou a qualidade, vamos ver daqui a pouco, a qualidade a ele específica, e quem vai trabalhar são os espíritos. Eu não sei trabalhar fluido ainda. Mas eu consigo doar o que é meu. Ele está falando que pelo magnetismo eu consigo realmente reativar as pessoas. A gente vê isso no nosso espaço de cura, muitas pessoas vêm tomar passe porque já está com o fluido muito fraquinho. Tipo assim, tem pouco fluido, vem dar uma recarga de fluido, né? É claro que a gente não pode abastecer o tanque, não. É só aquela pouquinho. Vamos lá. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de um imenso fenômeno sobre os quais ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Na verdade,
a gente costuma levar as coisas, antigamente eram mais para as coisas místicas, são coisas de Deus, tudo são coisas de Deus, tudo bem, mas a pessoa faz isso porque é feitiçaria, mas quando a gente estuda o livro que Mermer fala muito, magnetismo espiritual, magnetismo espiritual, ele faz diversas experiências com magnetismo. Se a gente fosse fazer antigamente, a gente era mágico, a gente era feiticeiro, a gente era pessoas dotadas de um conhecimento fantástico, intuído pelos deuses. Mas hoje a ciência fala que nada disso é assim. Tem pessoas com magnetismo tão intenso, que é registrado por onde passa. Imagine só, a gente pode sentir assim magnetismo de uma pessoa bem próxima. Quando chega perto de uma pessoa, às vezes, a gente fala assim, credo, está com a energia hoje estranha. Já sentiu aquele negócio assim, às vezes? Ou seja, daquela pessoa que você chega perto, é tão bom estar perto dela, é tão bom, que você parece que quer ficar mais juntinho. Mas tem aquela pessoa que você, mesmo sendo espírita, oi, tudo bom? Deixa ela lá e eu aqui. Não é assim? A gente consegue perceber o campo, só que a gente não dá atenção às coisas muito sutis. Quem que anda na rua hoje e sente o vento batendo nas mãos? A gente não sente. Eu tenho que parar para pensar que o vento pode bater aqui, aí eu começo a sentir. Se eu andar descalço, eu não sinto o chão. Só se estiver muito quente, eu precisar no prego. Ou eu parar para pensar que eu posso estar sentindo. E assim somos nós. Eu não ando sentindo as coisas, né? Porque senão eu sentiria muita coisa. Eu consigo perceber, quando eu falo eu, somos nós, o campo magnético que envolve. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente consegue sentir o campo magnético que está sendo envolvido. A gente consegue. E se eu entrar num ambiente totalmente contrário ao que é feito aqui, eu também sinto o campo magnético que envolve aquele setor. Só que a gente não costuma não se dar atenção a essas coisas. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer, forma única mostrando a realidade das coisas, e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Estudar o magnetismo é não ser enganado. Estudar o magnetismo é entender melhor os mecanismos de cura do corpo físico. No CEALS dá um curso de 1 ano de magnetismo. Só para começar a trabalhar com espaços de cura. Isso aí é um curso, talvez daria 4, 5, 6 anos e não se esgotaria o assunto. De tamanha profundidade. É claro que os espíritos fazem o trabalho deles, mas nós podemos fazer o nosso. Lembra que eu falei que o campo tem direção? Então eu tenho que saber que direção é essa, onde colocar a minha mão, aonde funcionar. Né? Porque eu vejo, se sai das minhas extremidades, se eu fizer assim, ele sai assim. Se eu fizer assim, ele sai tudo numa direção só. Quem dá passe de curas, quem estuda magnetismo, sabe que tem diferença de eu dar um passe assim e dar um passe assim. Não tem? Eu intensifico o campo magnético ali. Intensifico também o tanto de fluido que eu posso emanar naquele tanto ali. Vamos lá. Mas Kardec não deixou de fora o Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre magnetismo. Olha o que ele fala. O poder da fé se desmonta de um modo direto e especial, na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido. Agente universal modifica as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Na fé humana e divina. Ele fala que pela simples vontade, a gente direciona o campo magnético. O magnetismo é uma das maiores provas de poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres, repito. A fé é humana e divina. Se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa forma, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que no momento não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. A gente vê, como é que isso é interessante, a Nena Gauss, já está até bem velhinha já, né? Ela fala em uma das suas transição,
ela falou o seguinte, que ela sempre ia falar com Chico Xavier, só que Chico Xavier não deixava ela falar. Quando ela chegava, ele respondia. Quando ela chegava, ela respondia, ele respondia. E ela, Chico, não responde. Ele falou, não vou responder. Não vou te responder, eu sei que você não vai responder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, quando eu chego até você e faço a pergunta, eu não chego a fazer pergunta, você me responde se eu perguntar. O que acontece? Você capta o que eu estou pensando antes de eu chegar, ou os espíritos já te dizem o que responder? Ele falou assim, não fala nada para ninguém não, que eu tenho vergonha, assim, não quero que seja explanado. Qualquer um que esteja num raio de 100 metros, mais ou menos, se eu direcionar o meu pensamento, eu sei o que está pensando. Então, como você é da casa, para não perder tempo, eu vou logo respondendo. Difícil, né? Por quê? Os espíritos nos falam isso? Eles falam isso para a gente. O pensamento, a gente não tem sentido hoje no corpo físico para captar. Mas desencarnado não é assim, não. O pensamento vai lá, ele capta e eu também. É forma de comunicação. Lá o espírito não fala português, inglês, espanhol, não. É pelo pensamento. Então, o que ele está falando? Ele estava o campo magnético dele era extenso. Então, onde ele direcionava a vontade, ele percebia. E induzia também. Porque eu percebo e induzo. Sabia trabalhar isso. E nós não sabemos trabalhar. Por algumas experiências de Fulton Killian, nós vamos ver daqui a pouquinho alguma experiência aí, eles dizem que nosso campo magnético, assim, esse nosso campo, que a gente pensa, essa vontade que nós temos, é um tamanho assim de 20 centímetros, mais ou menos. É um palmo assim, né? É muito intenso, né? É por isso que a gente tem que dar passo, quase bota a mão em cima do outro assim, né? Porque chegar muito longe não tem muito efeito. É por isso que a gente se aproxima. O campo interagir. Lembra da distância que o campo muda? Então essas linhas de força que eu tenho, eu vou interagir com o outro. Mas tem gente que irradia. Não falo que onde Jesus passava, ele comovia multidões? Campo magnético. Essas pessoas que têm um magnetismo pessoal muito intenso, normalmente são líderes. Ele contamina, para o bem ou para o mal, falar contaminar assim, uma multidão. Porque o que ele fala, vocês são envolvidos no campo dele e passam a acreditar naquilo. Porque ele induz uma corrente elétrica, olha o sentido inverso, ele induz uma corrente elétrica em você, né? Você absorve aquilo, né? Interpreta aquilo, e daqui a pouco está pensando aquilo. Aí entra em sintonia e começa o processo da prece passada. Aí já é diferente. Então, nós temos que tomar cuidado com os lugares que frequentamos, né? Com a ambiência magnética do lugar. Lembra que quando nós fomos transferir do céu de para lá para o céu de para cá, foi necessário o quê? A gente fez assim, construímos o prédio. Vamos lá, vamos lá? Primeiro vieram alguns médios para cá, preparar um ambiente, impregnar as suas vibrações nesse ambiente, assistir as palestras com data show aqui, lembra? Ficamos assim algum tempo? Até o lugar estar preparado para receber. Não foi assim, né? E nós fizemos certinho, né? Por quê? Porque tem coisas que nós não entendemos e só obedecemos por falta de conhecimento. Né? Alguns até entendem melhor, que se aprofundam nesse assunto. Porque essas paredes estão todas impregnadas das nossas energias aqui. Que a gente lembra do carbono 14? Então a gente bota a nossa parcela de energia aqui. O nosso campo magnético é o que leva essa energia. Energia, capacidade de realizar uma ação. Lembra do mal olhado? Será que funciona? Eu posso impregnar o campo magnético meu com desejo de fazer mal a alguém? Eu posso induzir esse campo em outro campo lá e se realizar? O campo magnético, ele viaja mais ou menos na velocidade da luz. Um pouquinho menor, porque aqui não está no vácuo. Seria assim, em 1 segundo dá 7 voltas e meia em volta da Terra. Então eu alcanço fácil qualquer um que eu quiser. Né? Eu posso, não quero pegar disso aqui, eu espero dar uma volta e pegar na segunda. Né? E é assim. Só que nós não damos conta com quem nós estamos nos envolvendo. Nós não damos conta aonde nós estamos sintonizando. Vamos lá. Antes de entrar nisso aqui, vou contar uma história também de impregnação. Todos nós conhecemos a pomada Vovô Pedro. Já utilizamos, já vemos alguém utilizar. Quem não conhece a história da pomada um pouquinho,
Eu participei de algumas vezes lá em Campos, onde faz a pomada. Um dos polos, né? Faz 50 mil pomadas em um final de semana. O Mesmer, o Miramês, que tem alguns livros aí, através do médium João Nunes Maia, ele estava lá, trabalhava com o Miramês, e recebeu um espírito. E o espírito falou assim, eu posso ditar uma pomada que vai aliviar as dores físicas, aliviar lepras, feridas, né? Aí ele, pode. E ele ditou a receita física da pomada. E como iria fazer em uma panela de pressão. E ele aceitou. E aí, quando o espírito foi embora, ele perguntou ao Miramês, quem era? Ah, não, ele perguntou ao espírito, né? Qual é o seu nome? Vovô Pedro. Ah, tá bom, muito obrigado, vovô. Foi. Miramês, quem era? Ninguém não, era o Mesmer. Ele não conhecia também, né? Pai do magnetismo. E ele começou a produzir a pomada, em uma panela de pressão. Hoje, na época eu ia era 50 mil, eu estava dando 60 mil, se não me engano, pomadas, é um polo por ano lá. Então, como é que é feita a pomada? Onde eu quero chegar? São calmurões, 10 mil cada uma, né, pomadas, e lá vão jogar os ingredientes. Só que o ingrediente não basta, porque está sendo pesquisado, e os ingredientes não têm o mesmo efeito da pomada. Por quê? Porque falta o elemento fluídico ali. Falta o fluido vital ali dentro. O fluido que dá qualidade àquilo ali. Então o que acontece? Vão vários médios no salão, que dá umas 4, 5 vezes esse aqui, médios em silêncio, sábado e domingo direto, não se fala nenhum com o outro, no canto, um órgão e um microfone, a pessoa vai lá, canta, fala sobre a doutrina espírita, faz uma palestrazinha e começa a produzir as pomadas. Vende lá, e aquele fluido, 2 médios que estão ali, de diversas casas convidadas, vão impregnando aquela pomada que a gente recebe e doa. Certa vez, uma pessoa falou para assim, Chico, não vou entrar mais no detalhe das pomadas porque o tempo de detalhe se vai indo, mas não consegue fazer tudo. Chico falou assim, chegaram para Chico e falou assim, Chico, eu tenho uma amiga, na verdade é a esposa de um amigo, que está com muita dor de cabeça. Não para a dor de cabeça dela, é intensa, já foi no médico, tomou remédio, já ficou internada, não passa por nada, Chico. Estão falando que é obsessão. Chico, com pressa, né? Falou assim, meu filho, não posso ver ela não, mas leva essa pomadinha e manda ela passar. Pô, Chico, vai ser difícil porque ela é de outra religião, entendeu? Ela e o marido não frequentam muito essas coisas espíritas e tal. Mas tudo bem, mas leva assim mesmo. Ela levou, eu vou dar, né? E Chico passou alguns meses e tal. Aí depois reencontrou esse amigo e perguntou, e aí, a dor da sua amiga melhorou? Ele, poxa, Chico, eu estou com vergonha de falar com você. Porque, na verdade, ela melhorou, ela ficou boa, mas ela nem usou a pomada. Aí Chico, não? Não, Chico, nem usou. Aí Chico parou, e falou assim, Emmanuel está me dizendo aqui, que na verdade, o que ela fez? Ela pegou a pomada e botou na gaveta. Realmente não utilizou. Mas a dor de cabeça dela tinha sido o pai dela, que tinha desencarnado com aneurisma, estava com imensas dores na cabeça, ela estava sentindo, era o pai dela no ambiente, todo o campo de dor do pai dela estava percebendo, né? E o magnetismo da pomada adormeceu o pai. Aí ele pôde ser socorrido. E quando ele foi socorrido, a dor, com o tempo, foi aliviada. Temos ou não temos que estudar magnetismo? Entender como impregnar as coisas com o nosso magnetismo. Vamos lá. Então a gente vê que existe Deus, Espírito e Matéria. Vou adiantar aqui, né? Vou passar rápido aqui para a gente não... Olha só os aspectos emanados pelo campo magnético. Do ponto de vista moral, a gente emana no nosso campo magnético sentimento de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade e doçura. Isso aí a gente impregna a parte moral. E da perto físico, eles podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, ou seja, concentrar em um ponto, né? Irritantes, consolador, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão e propulsão. Esse aí a gente pode dar qualidade aos fluidos que são emanados pelo campo magnético. Então, meu campo, eu emano. O que eu mando nele, como se fosse um fio, o que eu mando nele é o que eu sou. É o meu padrão vibratório, é o que eu sinto, intensificado com a vontade naquele momento. Então, se eu sou uma pessoa
muito nervosa, com muita raiva, dificilmente, não vou falar impossível, tá? Eu não vou conseguir transmitir paz. Não vou. Porque eu não tenho isso em mim. Eu não posso doar o que eu não tenho. O meu campo magnético é que é o meio que vai levar isso. O quadro fluido seria o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que elas produzem. Isso tudo está na Gênesis. Joana de Ângeles, por Divaldo, ela fala o seguinte, que a nossa identidade são nossos sentimentos. Sentimento vem do nosso pensamento. Então é o seguinte, quando eu desencarnar, o meu campo, porque perispírito também é matéria, não vamos esquecer disso, né? Então também lá circula um campo magnético. Ele, com intensidade, que não vai trabalhar nesse campo físico aqui, mas vamos lá. Então ele vai, me perdi. Quando ele desencarna, ele vai emanar o quê? O seu campo do que ele é. Então quando o espírito olha o outro, ele vê o seu campo vibracional, sabe quem você é. Tem equipamentos narrados no livro, que não é o espectrográfico, né? É o psicoscópio, que ele narra lá no mecanismo domínio da mediunidade. Que lá eles passam esse psicoscópio na pessoa, no espírito, e sabe tudo que ela é, quem ela é, o que está sentindo, todos os sentimentos dela. Já usamos talvez, aí nem lembramos. A energia vital. Ela é responsável pela força motriz, movimento dos corpos vivos. Então nós temos energia vital. Por isso nós estamos vivos aqui. Quando eu falo vivos é na carne, tá, gente? Nós temos isso aí. Sem ele, nós viramos matéria. A diferença única disso e disso, assim, você entendendo o corpo físico, isso aqui, é o fluido que animaliza, que é a energia. O espírito, ao encarnar no plano físico, vem assim constituído, ó. Espírito, perispírito, fluido vital e corpo físico. Nós somos isso aí. Hoje. O espírito, ao desencarnar, quando morre o corpo físico, o que ocorre? O perispírito espírito e perispírito continuam vivos, porém em outra dimensão extrafísica. O fluido vital retorna ao fluido cósmico universal e o corpo físico retorna à parte atômica da matéria que a gente foi constituído. Aqui que vem toda a parte gostosa do magnetismo, que a gente tem que estudar muito aí, vai ficar o gostinho, tudo bem. O duplo etérico. Só tem duplo etérico quem está encarnado. Esse campo magnético que nós falamos que presencia pela fotoquímica, que a gente, é um campo vibratório que está ali, nosso centro de força, que está ali, essa energia vital fica ali. Né? Ele é o que liga o corpo físico ao perispírito. Esse fluido vital que liga célula a célula. Então, é o campo resultante da emanação da natureza eletromagnética, a envolver todo o ser, reflete sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, sua situação emocional e o estado físico. Espelho ser integral, espírito, perispírito, duplo etérico e corpo. Esse Zamir Zimmermann aqui, ó, é que fez esse livro aqui, ó. Olha o que o André Luiz chama esse duplo etérico. Túnica de forças eletromagnéticas. Nesse livro aqui, ele fala bastante sobre essa parte de energia, de vida, sobre duplo etérico, ele fala sobre perispírito, só que ele faz uma abrangência. Muito legal, quem quiser adquirir aí, para poder estudar um pouquinho essa parte. Olha como é que ele define o duplo etérico. Não. Estrutura que serve de reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física e a reposição de energias gastas ou perdidas. Revestimento em caráter provisório do corpo físico. Perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se os olhos dos espíritos superiores, por sua qualidade energética e densidade. Com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física. Túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio do espírito-corpo. Então, está quase acabando já. No livro dos Espíritos fala assim, magnetizador é aquele que manipulando o fluido magnético produz efeitos mais ou menos potentes. Eu posso ser um grande magnetizador, posso ser. Posso contagiar vocês fácil aí com minha palavra, até hipnotizar esse público todo. É o meu magnetismo pessoal. Certo? Mas o fluido magnético, está na revista Espírita, age como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos.
Mas esse fluido que eu posso emanar para vocês vai depender da minha vontade. Então, vai depender muito de quem eu sou, de que eu quero, da minha fé, para poder eu conseguir ou curar, ou danificar, ou tentar manipular um pensamento de alguém. A ação dos espíritos sobre os fluidos. Eles agem com o pensamento e a vontade. O tipo de pensamento, sentimento do espírito determina a qualidade dos seus fluidos. O perispírito absorve com facilidade os fluidos porque tem idêntica natureza. Agora, eu queria, assim, eu preparei mais coisas, mas não deu para falar tudo, porque a hora está meio junto ali. Eu trouxe uma experiência do Márcio Pontes, um psicólogo, né, espírita, estudar as áreas físicas também, com foto Killian. Vai mostrar um pouquinho, é claro que eu só dou uma pincelada, para a gente poder pesquisar mais, para a gente entender um pouquinho como é que esse processo é importante nós temos muito em mente como é que funciona. Até para quem trabalha no espaço, eu pretendo trabalhar na área de cura aí. Isso aqui é o nosso corpo físico, emanando pela nossa, vamos chamar de duplo etérico, chame de aura, campo magnético, não importa. A gente sabe que a gente já entendeu que a gente emana no campo magnético. Nós entendemos isso. Olha aí. Um dedo, indicador, uma foto Killian de um dedo. O que é uma foto Killian? É uma foto, é um aparelho que gera uma alta tensão e com isso magnetiza, como se fosse a limalha. Ele conseguiria colocar uma limalha ali em volta e ele bota uma chapa com força de raio-x e consegue identificar essas coloração aí. Olha aí, ó. Essa foto e as próximas mostram pessoas leigas em prática de passes magnéticos. Pedimos a elas que fizessem passe entre eles. A primeira foto será o estado normal e a segunda foto durante o passe. Pegaram duas pessoas que não sabiam da passe, nunca entenderam sobre isso, fotografaram o dedo dela antes e fotografou durante o passe. Mudou quase nada, não foi? Essa é a segunda foto com pessoas leigas, com passe magnético. Este é o estado em que elas estão dando passe. Por quê? Não estava botando vontade, apenas passou a mão, não direcionou o seu campo, né? Pessoa leiga no estado normal. Este companheiro está quase se apaga totalmente do seu campo fluídico. Nas mesmas condições, ó, quase não tem mais campo fluídico em sua volta. Médium passista em seu estado normal, antes de aplicar o passe magnético. O mesmo médium durante a aplicação do passe magnético. Perceba o jato de luz que sai da ponta dos dedos e o seu campo de energia ativado. Esse é um médium durante o passe, que já trabalha nos passes, direcionando a sua vontade. Tem alguma diferença aí? Esse é o segundo médium se preparando para dar passe. Note que seu dedo existe pontos de luz a serem ativados. Ó, vários pontinhos de luz, ele está preparando para dar o passe ainda. Olha só. O médium anterior na atividade do passe, notem que aparece um sol radiante. Aquela foto antes foi se preparando para dar o passe. Aqui já está dando o passe. Médium em seu estado normal, preparando para dar o passe. O mesmo médium em trabalho de passe, perceba quanta energia é capaz de emitir. Olha esse aqui. Assistido, fotografado antes de receber os passes magnéticos. Note que o seu campo fluídico se encontra totalmente desarmonizado. O mesmo assistido da foto anterior após receber o espaço magnético. Repare como o seu campo fluídico encontra-se harmonizado e direcionado. Olha esse aqui. Essa foto é de uma assistida que estava com os dedos, com os centros de força desarmonizados, perdendo com isso muita energia e sentindo um emagrecimento progressivo e incontrolado. Olha como ficou o campo. A mesma pessoa anterior após o passo magnético. Note-se que as emissões fluídicas agora estão harmonizadas e direcionados. Olha isso aí, ó. Pessoa muito nervosa, tensa, antes de ganhar o passo magnético. Observe as descargas elétricas ectoplásmicas emitidas em azul. A mesma pessoa anterior após o passe. Uma mão. Esta é a primeira foto tirada da mão inteira do garoto Felipe,
Antes de receber o passe da transmissão fluídica. Olha depois. Após receber o passe. As duas próximas fotos mostram um jovem viciado em tóxico injetável. Este jovem era conhecido e encontramos ele na avenida. Ele retardou... Não dá para ler daqui. Ele relatou que estava procurando um local para tomar dose. Sabíamos que palavras não iriam aqui naquele momento retirar-lhe da vontade. Oferecemos o nosso espaço de pesquisa, contando que o ato fosse por nós fotografado e pesquisado. Aceitou. Após a conclusão dos estudos do seu caso, nosso amigo ficou tão admirado do efeito nocivo do seu campo energético que nunca mais pensou em praticar tal suicídio. Jovem viciado em drogas antes de ingerir cocaína. Jovem drogado sentindo seus efeitos. Perceba que os elementos fluídicos vitais estão sufocados. Lembra a pessoa raivosa que apareceu de raios azuis? Olha, totalmente conturbado aí. Pessoa em estado de ira, raiva no momento de uma briga e um bate-boca. Outra pessoa de mesmas condições e na mesma oportunidade. Pessoa em pleno relaxamento, início de meditação. As mesmas condições da foto anterior e na mesma oportunidade nas outras pessoas. Outra pessoa na mesma oportunidade. Vamos lá. Dentro de uma criança. Notem quanta energia. O que criança tem em excesso? Está aí, ó. Né? Médium antes do processo de incorporação. Repete de fluido aí, né? O mesmo médium no estado incorporado. Incorporado com seu guia, tá? Vamos deixar claro aí que era um caso de pesquisa. Então, o mesmo médium anterior incorporado. Médium incorporado. Este é o estado normal do médium, presidente dos trabalhos da noite. Estado normal do médium, hein? Passei aqui. Ah, tá. Médium presidente dos trabalhos da noite. Aí. Esse aqui é uma foto feita no estudo de pesquisa lá onde o Hernando Guimarães tem o seu laboratório, em São Paulo. Essa foto é muito conhecida por efeito fantasma. Está vendo os efeitozinhos de brilho em volta? Eu selecionei algumas fotos aqui, mas tem muitas pesquisas em torno disso. Já foi feita a pesquisa com uma folha. Mandaram uma pessoa qualquer, ficar pensando, dando uma facada na folha. Pegaram a folha arrancada do talo, ela viva. Botaram aqui e fotografaram. Então ela mostrou todo o seu campo magnético à sua volta. Só no talo estava meio avermelhado ali, meio que perdendo energia ali. Botaram a foto. Aí pegaram uma pessoa qualquer e pediu para ela ficar mentalizando que estava dando uma facada ali na folha. Uma faca, fazendo um rasgo. Normal. Depois de ela ficar um minutinho pensando, fotografaram de novo. No lugar que estava mentalizado na faca, apareceu um rasgo vermelho. A brecha energética ali. Então, foram feitas várias pesquisas, tem várias elementos já conclusivos de pesquisa acerca do campo magnético, nos elementos, nas coisas, e magnetismo pessoal. Esse aqui é um anel. Deixa eu botar aqui. É uma foto de um anel impregnado com um fluido magnético da pessoa que estava usando. Lembra que eu falei do carbono 14? Que a gente às vezes fica brincando assim, quando essa pessoa morrer, vou ter que botar uma vela lá, vou ter que fazer alguma coisa para tirar aquela energia dela de lá. Uma pessoa que gosta tanto daquela coisa, gosta tanto, desencarna com aquele gosto imenso e fica aquela coisa lá. Quanto de energia aquela pessoa não tem ali? Quanto de energia ela não deixou ali? Né? E com o tempo, vai precisar de um tempo para que essa energia lembra do carbono lá? Se esvaindo. Mas não se engane não. Tudo que nós temos tem energia dos outros. Tudo está em tudo. Nosso corpo físico está impregnado. Lembra que o obsessor acha qualquer um em qualquer lugar? Quando a gente tem energia do outro em nós no outro, a gente se acha. Eu vou procurar onde está a minha energia, e eu acho. É mais ou menos por aí. Imagine o campo magnético de Jesus envolvendo a Terra. Né? Essa foto simboliza bem.
é sobre essa energia deles, campo magnético, é que nós vivemos. Nada acontece sem que o Pai não saiba. Porque todo o campo magnético que nós pensamos, nós fazemos, a força não acaba. O administrador disso tudo, ele percebe. Então, quando nós vamos dar um passe de cura, a gente tem que saber os detalhes. Por exemplo, de qual a proximidade, né? Qual o movimento, qual a posição dos dedos, né? Qual o tempo, porque um fluido, quando eu lanço meu campo magnético, ele não leva o fluido. Esse fluido não vai chegar lá e vai entrar no corpo. Ele demora um tempo. Os espíritos dizem que demora de 10 a 15 minutos, aí, em média, para um fluido começar a penetrar ali. E a pessoa quer tomar um passe e sair já pulando, não adianta. Aí a gente tem que receber o fluido, mudar o pensamento, né? Para tentar entrar em sintonia, para poder começar a receber esses benefícios. É por isso que nada de um dia para o outro. Eu vou tomar um passe e vou ficar bom. Não vai. Vai melhorar? Aí é outra coisa, vai. Mas com um tempo, né? Com um período de passes sucessivos, com a intensidade, intensificação, né? Vai ficar bom, de acordo com o seu merecimento. O merecimento está de acordo com o quê? Com o meu pensamento. Porque se eu continuar pensando o que eu quero, não adianta eu estar envolvido num campo magnético bom. Eu não deixo. Eu não entro em sintonia nunca. Eu estou dentro de um campo, mas não consigo sintonizar. Eu não consigo modificar minha estrutura molecular. Então, é por isso também que quando eu modificar o meu campo magnético, eu me modifico. Jesus não ficou doente. Ficou? Ele emanava paciência, paz, harmonia. É isso que nós temos que ativar. Aí, ó, para o homem, Jesus constituiu o tipo de perfeição moral que a humanidade poderia aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo da doutrina que ensinou, e a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Que esse Jesus possa nos envolver. Tentei dar uma pincelada rápida sobre o assunto todo, né? É difícil falar de magnetismo, mas tem muitas pesquisas sérias. A própria AF aí está dando algumas pesquisas com a fotoquímica, algumas coisas que vai começar a implementar aí. Então, nós estamos todos convidados a participar dos nossos estudos, né? Das nossas palestras, e tentar entender um pouquinho mais desse mecanismo lindo que é o magnetismo. Esse mecanismo que, junto com a doutrina, vai nos ensinar a modificar pensamentos. Capaz do Mestre Jesus para nos envolver aí, e possamos, nosso magnetismo todo possa envolver essa terra que está tanto necessária aí de paz, né? Graças a Deus.